Olá, professor de Física Newton, resolvendo as questões discursivas do vestibular UERJ 2024. Questões de Física. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Para seus cálculos, sempre que necessário, utilize os dados e as fórmulas a seguir. Então, aqui temos os dados gerais, como a aceleração da gravidade, velocidade da luz, calor específico da água, constante eletrostática do vácuo e as nossas formulinhas. Questão 5. Uma banheira termicamente isolada deve funcionar como um calorímetro ideal, mantendo a temperatura desejada pelo maior tempo possível. Considere uma banheira vazia com capacidade térmica de 4 vezes 10 a quinta calorias por grau Celsius em um ambiente com temperatura de 25 graus Celsius. Então temos a nossa banheira. Então essa banheira vai funcionar como um sistema fechado. A troca de calor só ocorrerá entre a banheira e a água. Adiciona-se a essa banheira uma massa de água de 5 vezes 10 a quinta gramas, a temperatura de 52 graus Celsius. Admitindo que não há perda de calor para o ambiente após a adição da massa de água, determine em graus Celsius a temperatura de equilíbrio térmico entre a água e a banheira. Então ele quer saber a temperatura final, que é igual a C vezes ΔT, que é a quantidade de calor, que pode ser cedida ou recebida, C é a capacidade térmica e Δθ é a variação de temperatura. Então a temperatura é representada pela letra grega θ. Então essa expressão está na página anterior. Lá aparece C maiúsculo igual a Q sobre Δθ, que pode ser reescrita dessa forma. Então olha só, para a banheira fica a capacidade térmica da banheira 4 vezes 10 a quinta, que é o C maiúsculo, vezes a variação de temperatura, θ é a temperatura final, menos 25, que é a temperatura inicial da banheira. No caso da água, a gente vai usar essa outra expressão que também consta na página anterior, foi dado pela prova. Q é igual a M vezes C vezes Δθ, massa, quantidade de calor, recebida ou cedida, calor específico, variação de temperatura. Agora, com relação à água. A massa da água é 5 vezes 10 a quinta gramas. 1 é o calor específico, está na página anterior também. Θ menos 52 é a variação de temperatura. θ é a temperatura final e 52 é a temperatura inicial da água no balde. Essa daqui é a equação de trocas de calor que não aparece na página anterior. A quantidade de calor da banheira mais a quantidade de calor da água é igual a zero. Então é só observar. Quem tem maior temperatura é a água. Então a temperatura da água vai baixar e a temperatura da banheira vai subir, certo? E essa é a tendência. O calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza. Então, quantidade de calor da banheira. Está aqui, 4 vezes 10 a quinta vezes θ menos 25. Mais quantidade de calor da água, 5 vezes 10 a quinta, vezes 1 é 5 vezes 10 a quinta, θ menos 52. Isso tem que dar zero. Por quê? Porque o calor recebido pela banheira é igual ao calor cedido pela água. Tá? Beleza. Então aqui, o 10 a quinta, você simplifica nessa equação. É só dividir por 10 a quinta, ele vai sumir. Então vai ficar 4 vezes θ menos 25, mais 5 vezes θ menos 52 igual a zero. Então esse 10 a quinta é simplificado, porque ele aparece nos dois termos. É só dividir aqui por 10 a quinta. Muito bem. Distributiva, 4 vezes θ, 4 vezes menos 25, que dá menos 100, mais 5 vezes θ, menos 5 vezes menos 52, menos 260. Agora eu vou agrupar os semelhantes, que tem θ aqui. 4θ mais 5θ, 9θ. Menos 100 mais menos 260, menos 360. Passo para o outro lado, ele fica positivo. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar θ é igual a 360 dividido por 9, que é igual a 40 graus Celsius. Então esta é a temperatura final. Temperatura agradável para o banho nessa banheira. Ok? Muito obrigado.